turma, sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula. O meu nome é Maria Cleide Oliveira, a sua professora de instalações, e hoje nós vamos estudar os dispositivos de proteção utilizados em instalações elétricas. Vamos lá para o nosso conteúdo? Ok, pessoal, então vamos estudar os dispositivos de proteção, tá? Todos os circuitos, eles são comandados a partir de um dispositivo de proteção. Esse dispositivo ele também pode ser chamado de dispositivo de manobra, visto que ele controla o aberto e o fechado do circuito, tá? E ele é um dispositivo de proteção porque, de fato, ele protege o circuito, ok? Então, vamos conhecer um pouco desses dispositivos. O primeiro dispositivo que eu vou apresentar para vocês, e é o mais simples, são os fusíveis. Esses fusíveis, eles são dispositivos que são dimensionados para interromper a corrente de sobrecarga ou curto-circuito. Ou seja, quando você tem, de repente, uma situação em que está o condutor, né, o circuito, ele está sendo exposto a uma carga maior do que a que ele foi dimensionada, essa é uma situação de sobrecarga, né? Ou quando está acontecendo algo que está fugindo do controle, alguma fuga de corrente, né? Ou alguma situação que possa estar causando problemas nesse circuito, aí nós temos a situação de curto-circuito, tá? Esses fusíveis, eles são feitos de materiais que, em caso de haver sobrecarga ou curto-circuito, naturalmente também acontece um aquecimento desse fusível, tá? E ele se funde, né, quando através dele vai passar uma corrente maior do que a corrente estabelecida, né, a corrente máxima. Aqui eu estou mostrando para vocês exemplos de fusíveis, né? Veja que o material aqui é um material, né, que ele é um material mais simples, ele se funde, né, quando ocorre aqui a corrente maior do que esse fusível suporta. A NBR, ela estabelece que para a proteção dos condutores, o fusível correspondente especificado ele deverá ter um valor no máximo igual à capacidade de condução de corrente do condutor. Então, entenda, cada condutor, cada fio, ele tem uma capacidade máxima de condução. Tem uma capacidade máxima de corrente que passa através desse fio, tá? E pela norma, o fusível, que vai ser especificado para proteger um determinado circuito, que vai ser destinado a proteger condutores, ele deve ter um valor máximo igual à capacidade de condução de corrente desse condutor, tá? Então, aqui eu mostro para vocês outro modelo, né, de fusível, né? Aqui você vê que o fusível, ok, né, e aqui ele depois de acionado, aqui você vê que se rompeu esse filamento interno, tá? E você veja que tem vários outros modelos de fusíveis, tá? Vários outros modelos aqui, inclusive aqueles que eu mostrei inicialmente, com vários fabricantes diferentes, tá? A desvantagem desse fusível é que, a partir do momento que ele é acionado, ele não funciona mais, não é? Precisa ser substituído por outro, tá? E vamos a um outro dispositivo de proteção, que esse sim é o mais utilizado em instalações elétricas, que são os disjuntores. Os disjuntores, né, ele tem aí o papel também, além de proteger o circuito, de proteger os condutores, ele também tem o papel aí de ser dispositivo de manobra, porque ele controla a passagem ou não da corrente, tá? Então, os disjuntores são dispositivos de manobra e proteção que são capazes de estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais do circuito e também conduzir por tempo especificado e interromper correntes em condições anormais especificadas do circuito, como as do curto-circuito, tá? Então, esses disjuntores, né, você pode utilizar ele para ligar e desligar o circuito, e ele vai proteger o circuito para eventuais problemas, tá? Então, são os chamados disjuntores. Ele também apresenta várias características diferentes em função do seu fabricante, tá? E nós vamos conhecer agora
quais são os tipos mais comuns de disjuntores utilizados em instalações elétricas. O primeiro e o mais simples são os disjuntores termomagnéticos, DTM. Inclusive, esse primeiro que eu mostrei agora, esse daqui, é um disjuntor termomagnético, tá? Eles são dispositivos de manobra, né, que ao mesmo tempo ele protege o circuito, né, contra sobrecargas e contra curto-circuito. Em termos de, comparando com o fusível, no caso, tá, a proteção que ele dá é a mesma, para sobrecargas e para curto-circuito. Só o que vai mudar aí é que também ele vai funcionar como dispositivo de manobra, ok? Acionando aí o aberto e o fechado do circuito, tá? Então, aqui veja que eu tenho modelos diferentes. É interessante a gente ver que eu tenho aqui, esse aqui é o disjuntor mais simples, que a gente chama de monopolar, porque só tem um polo, tá? Bipolar, tripolar, ou seja, a quantidade de polos vai definir aí o tipo também, a categoria aí do disjuntor, tá? Também bem comum aqui, né? Monopolar, bipolar e tripolar. Você tem também, além do disjuntor termomagnético, você tem aqui o interruptor diferencial residual, conhecido como DR. Esse interruptor, ele é um dispositivo que ele interrompe a passagem de energia quando ocorre fuga, desvio de corrente elétrica. Tá? A função dele é exclusivamente de proteger as pessoas contra choques. Tá? Então, quando você tem um circuito que ele está protegido por um DR, por um interruptor diferencial residual, mesmo que se coloque o dedo na tomada, tá? Aí, no caso, vai ter um desvio de corrente, ao invés da corrente estar lá circulando no condutor, vai passar pelo corpo da pessoa. Mesmo assim, a pessoa não vai tomar choque. Por quê? Porque o interruptor diferencial residual vai entrar em ação e vai desligar o circuito, tá? Então, gente, esse DR ele é super importante para a proteção dos circuitos. E ele deve aparecer aí no mínimo, lá no disjuntor geral, naquele disjuntor que comanda todos os circuitos, todos os disjuntores do quadro de distribuição. E esse daqui é o DDR, é o disjuntor diferencial residual, tá? Esse DDR ele é interessante porque ele junta o disjuntor termomagnético com o DR, não é? Com o interruptor diferencial residual em um só. E aí vira o DDR, tá? Esse dispositivo, ele protege o circuito contra as sobrecargas desse curto-circuito e também protege as pessoas. Então, ele junta aí as funções dos dois que nós vimos anteriormente, do disjuntor termomagnético e do DR, tá certo? Se torna aí o DDR. Ele é muito mais eficiente, né? Você, ao invés de você, se você quer proteger um quadro de distribuição, né, se você quer proteger uma instalação elétrica, você poderia comprar um disjuntor termomagnético e um interruptor diferencial residual. Mas também você pode substituir esses dois por um só, por um disjuntor que é diferencial residual, tá bom? Então, aqui, né, esse aqui é o modelo de um fabricante. E temos aqui também o DPS. O DPS ele é um disjuntor de proteção contra surtos. Esses surtos aqui, gente, normalmente são as descargas atmosféricas, os raios, tá? Quando um raio atinge uma edificação e se porventura ele atingir as instalações elétricas, tá? Ele pode eletrizar, né? No caso, o raio, ele é uma descarga atmosférica, ele é uma descarga elétrica. Então, se ele atingir uma edificação e se atingir as instalações elétricas, ele pode deixar todos os pontos elétricos energizados e com uma descarga altíssima. E a pessoa pode tocar ali e tomar um choque muito grande. Então, existe esse disjuntor que ele é específico para proteção de surtos, tá? E ele protege toda a instalação elétrica para casos da ocorrência de raios, tá? Existem sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, tá? Que eu vou colocar posteriormente para vocês como um conteúdo complementar em outra videoaula, porque é um conteúdo mais extenso.
E lá você pode ver que existem sistemas para proteger as edificações dessas descargas atmosféricas, tá? Mas o DPS, né, o disjuntor de proteção contra surtos, você vê que ele tem essa corzinha vermelha, né? Vermelho está bem relacionado à parte de instalações de segurança. Então, ele destaca aí esse DPS como sendo um elemento de proteção, um dispositivo de proteção contra surtos. Bom, pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para vocês. Desejo ótimos estudos e até a próxima videoaula.